sinal que identifica o povo de Deus diante da destruição do mundo? A equipe aqui do NASP saiu aí no campus e perguntou para algumas pessoas. Eu não vi todas, eu só vi a primeira, que foi o pastor Braguinha. É o primeiro a aparecer aqui. Só vi a resposta dele. Mas saiu e perguntou às pessoas o que elas acham, o que elas pensam, que é o sinal que identifica o povo de Deus. Se existem sinais que identificam o fim do mundo, o que é que identifica o povo de Deus? Vamos ver as respostas. Olha, eu fico com a resposta que Jesus deu quando ele disse assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Acho que essa tem que ser a marca registrada. O que identifica o cristão hoje é a nossa forma de agir, nossa forma de falar, nossa forma de vestir. A gente não está escrito na testa como antigamente, está escrito nas mãos que nós somos cristãos. Então acho que a nossa atitude, acima de tudo, demonstra que nós servimos o Deus que nós servimos. Eu acho que identifica o povo de Deus é a fé. A fé de cada pessoa, acho que identifica quem é ou quem não é o povo de Deus. Seja qual for a religião, acho que é isso que vale. A fé dentro de cada pessoa. Eu acho que é a perseverança, a fé de hoje você conseguir superar as coisas. Acho que só o povo de Deus mesmo tem essa esperança de algo melhor. Eu acho que o que identifica o povo de Deus são as atitudes, a forma de agir, a forma de tratar as pessoas. Eu acho que é a maneira de viver. O povo de Deus tem que ser referencial, né? Que o exemplo maior é Jesus, né? E tem na palavra de Deus, que é em Apocalipse, fala assim, que a gente tem que guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus, né? Bom, o que eu acho que caracteriza o povo de Deus é o trabalho missionário, o evangelismo. Porque se formos olhar assim no visual, nada diferencia. Mas eu acho que o trabalho social que a igreja faz e que o povo de Deus sente prazer em fazer, acho que é o que diferencia. Eu acredito que é o caráter, a personalidade, a atitude da pessoa. Porque hoje, a questão de dizer que é trabalho missionário, até os espíritas fazem trabalho missionário, fazem trabalhos sociais. Mas eu acredito que é a partir do caráter da pessoa. Eu acho que o que identifica o povo de Deus hoje é os costumes, né? O que a gente faz ou deixa de fazer. Por mais que sempre, nem todo mundo age como o cristão deveria, né? E isso eu acho que vai ser impossível, porque todo mundo é pecador e tal. Mas o jeito que as pessoas agem, nós nos privamos de muitas coisas que quem não se priva, entendeu? E aí varia, balada, sexo antes do casamento, essas coisas. Acho que isso, na minha opinião, é um forte indicativo do que nos classifica hoje como pessoas do reino de Deus. Sinais que identificam o povo de Deus. Mas há também um outro sinal que a Bíblia nos apresenta como o sinal de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existem muitas coisas que nós fazemos e nem sabemos por que fazemos, tá certo? Por exemplo, uma pergunta: por que a gente manda flor para uma pessoa quando ela morre? A gente manda para a família que ficou vivo. E por quê? E eu saí atrás de uma resposta para isso. Por que a gente manda flor? Uma pessoa morre e manda flor. Alguns anos atrás, alguns você pode entender, muitos, as pessoas acreditavam que ao morrer, o indivíduo ficava entre o céu e o inferno. E na cultura popular da época, acreditava-se que a pessoa só poderia ir para o céu se ela não tivesse nenhum inimigo na terra. Então, quando uma pessoa morria, todo mundo mandava flores para o funeral para dizer para Deus que eles eram amigos daquela pessoa que morreu. Ou seja, eles estavam referendando: Deus, pode receber ele aí no céu porque é meu amigo, ele não tem inimigo aqui. Todos nós somos amigos dele. E a minha pesquisa foi se aprofundando e eu fiz uma outra pergunta: por que croissant tem forma de meia-lua? Tem outras perguntas que eu me faço também. Por que croissant tem forma de meia-lua, pastor Vinícius? Eu fui atrás da resposta. Por quê? A forma meia-lua do croissant foi dada pelos húngaros. No final do século XVI, no começo do século XVII, o Império Otomano invadiu a Hungria. E a Hungria expulsou os otomanos e venceram.
a bandeira dos otomanos era um símbolo de meia-lua. E os húngaros, para comemorarem a vitória, deram ao croissant, que era algo comum a eles, a forma de meia-lua para homenagear o Império Otomano que perdeu. Então, na verdade, era uma comemoração deles mesmo. Está aqui o símbolo. Se vocês quiserem invadir, agora nossa comida vai ser a bandeira de vocês, o símbolo de vocês. Nós vencemos, nós ganhamos. E aí todo mundo faz croissant hoje em forma de meia-lua. Outra pergunta: por que comemos com garfo? Eu fiz essa pergunta para alguns assim: que coisa que você acha que você faz e não sabe por que faz? E alguns foram me dizendo algumas coisas assim, algumas são interessantes, outras nem tanto. Mas tem muita coisa que a gente anda fazendo por aí e nem sabe por que está fazendo. Fazemos por fazer, fazemos porque falaram que era assim que tínhamos que fazer. Agora eu lhe pergunto: se existem tantas coisas que nós fazemos e nem sabemos por que fazemos, será que quando falamos de igreja, de religião e de Bíblia, muitas pessoas estão fazendo coisas porque disseram que tem que fazer, mas não sabem por que estão fazendo? Será que na religião existem pessoas cozinhando croissants em forma de meia-lua, mas não sabem por que a forma de meia-lua? Será que no mundo religioso existem pessoas mandando flores a funerais, mas não sabem o porquê mandar flores aos funerais? Quem começou? Por que tem que mandar flor ao funeral? O que significa? O que representa? Por que eu faço isso? E dentro da religião, eu percebo que há algo chamado tradição, onde as pessoas estão fazendo e não sabem por que estão fazendo. Onde as pessoas obedecem, mas não sabem por que estão obedecendo. Ou eu faço porque meu pai também fazia isso, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e vai subindo na árvore genealógica, todo mundo fazia, então eu também faço. Mas não se procura uma resposta por que faz. Por quê? Qual a razão disso? Quando falamos de vontade de Deus, nós precisamos descobrir qual é o plano dele. Não porque os outros fazem, mas porque a Bíblia, a palavra de Deus, o guia seguro, diz para fazer. Vejam só, vamos abrir a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Verso 3, 4 e 7. Nós já lemos esse texto na semana passada, mas vamos voltar a ele hoje. Ele é um texto importante e chave para o assunto de hoje à noite. Diz a Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, 4 e 7. Ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que Paulo está nos apresentando aqui é que antes da volta de Jesus se manifestaria um poder, e esse poder está em oposição a Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus. E eu posso, por consequência, entender que este poder que se levanta contra Deus faria exatamente isso que eu expliquei para vocês, do croissant, da flor e do garfo. Ele colocaria na mente das pessoas ordenanças que não são de Deus, princípios que não são de Deus, criaria uma religião que não é de Deus, e que as pessoas observariam, seguiriam, viveriam, sem ao menos saber por que estão seguindo. Qual a razão de seguirem? Se a intensificação desse poder acontecerá no fim, o verso 7 diz que esse poder não é um poder novo, porque a Bíblia apresenta assim, com efeito, o mistério da iniquidade, esse homem da apostasia, já opera. E Paulo escreveu isso antes do final do primeiro século. Já se passaram 19 séculos, e esse poder
com a sua força, tem crescido, aumentado e aumentado cada vez mais. O poder era de uma dimensão e ele foi aumentando, 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 aumentando. E esse poder infiltrou-se no meio da igreja e criou dentro da igreja uma legião de pessoas que fazem, mas não sabem por que fazem. Andam por aquele caminho e não sabem por que andam por aquele caminho. É como diria aquele ditado antigo e popular, o trilho do bezerro. Um bezerro que andou um caminho cheio de curvas e todo mundo, os anos se passavam, fazia o mesmo caminho que um dia o bezerro fez. Até alguém se perguntou assim, por que a gente faz esse caminho aqui cheio de curvas se era tão mais fácil e reto? E ninguém sabia por quê. Mas não, a gente faz assim porque todo mundo sempre fez o caminho desse jeito aqui. Porque um dia um bezerro fez aquele caminho e deixou as suas marcas. E todo mundo passou a seguir o caminho do bezerro. Seguir o trilho do bezerro. Mas há um convite do Senhor. Um convite para voltarmos à sua palavra. Para voltarmos àquilo que Ele diz. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14, e o verso 6 e 7. Já no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Aqui, João, em sua visão do fim, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No final, o convite de Deus é para que eu e você nos voltemos a Deus, voltemos os nossos olhos a Deus, porque os livros se abrirão, e antes da volta de Jesus, um juízo começará, as pessoas serão julgadas, nome por nome, pessoa por pessoa, diante do juízo de Deus, não importa se é rico ou pobre, se é brasileiro, americano, africano, asiático, para Deus isso não tem valor nenhum. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus. E aqui, João diz: temam a Deus, deem glória daquilo que ouviu do anjo dizer, e adorem aquele que fez, aquele que criou, aquele que tudo formou. 2/3 do que o Apocalipse nos apresenta, na verdade, são textos tirados de outros livros da Bíblia. Não há muita coisa nova no Apocalipse. Para você interpretar o Apocalipse, é preciso interpretar toda a Bíblia. O Apocalipse se interpreta através da Bíblia. É um livro que traz consigo símbolos, mas todos os símbolos a própria Bíblia cuida em dizer o que significa. Como o verso que acabamos de ler, ele também tem sua relação na Bíblia. Quando João diz: adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas, ele está convidando você a adorar a Deus, porque Deus fez. Pelo fato dele ter feito, você é convidado à adoração. A razão da adoração a Deus nos últimos dias está no começo. A Bíblia diz lá no começo, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque Deus criou, porque Deus fez todas as coisas, Ele é aquele que deve ser adorado. E isso está em Apocalipse no capítulo 4 e o verso 11. Algumas páginas para trás do texto onde estamos, diz a Bíblia: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus é o Criador.
E por isso, ele deve ser adorado. A razão da adoração a Deus é porque ele é o Criador. Quando você é o Criador, isso significa que você é o dono. E quando você é o dono, você tem direito de exigir. Por exemplo, você quer pintar a sua casa e contrata o pintor. A casa é sua, você é o dono da casa. E vem o pintor para fazer o serviço, pintar. E você compra um galão de tinta na cor amarelo. Eu até hoje não sei a diferença entre bege, palha e marfim. Minha esposa já tentou me ensinar, mas eu vejo tudo igual. Mas o amarelo é mais diferente. Parede amarela, pintar a casa de amarelo. Aí o pintor fala assim, mas amarelo não combina não. Mas não, mas eu quero pintar minha casa de amarelo. O pintor fala assim, não, mas eu não vou pintar de amarelo não, eu vou pintar de azul. Pode o pintor fazer isso? É claro que não. Você é o dono. E se você é o dono, você tem direito de exigir. Você manda. Assim é no mundo. Quem criou? Deus. Quem é o dono? Deus. E por ele ser o dono, ele tem direito de exigir. É ele quem dá as ordens. E aí está o grande problema do diabo. Porque o diabo quer que ele dê as ordens. O diabo quer ele assumir o controle. Mas ele não é o dono. Não pertence a ele. Não é dele. Ele usurpou aquilo que era de Deus. Quem é dono pode dizer como vai ser. Quem é dono tem poder para falar como as coisas devem ser. Deus criou com o seu poder todas as coisas. No primeiro dia ele fez a luz. No segundo dia, nos diz a Bíblia, que ele separou as águas do firmamento e as águas da terra. No terceiro dia, Deus fez a porção seca e chamou de terra e colocou toda a vegetação. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus fez os animais que voam e os animais das águas. No sexto dia, Deus criou os animais da terra. E termina a criação com a coroação, quando ele cria o homem e a mulher. A Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo pai, quando nasce o filho, e mãe também, mas eu acho que o pai é mais. Eles gostam de dizer assim, é a cara do pai. Eu não posso dizer isso das minhas filhas, vocês já viram, né? Elas são muito parecidas com a mãe. Eu digo assim, sempre que elas puxaram a minha beleza. Puxaram literalmente, não sobrou nada para mim. Levaram tudo. Mas, brincadeiras à parte, quando Deus criou o Adão e a Eva, Deus olhou e disse exatamente isso, é a cara do papai. Deus fez a imagem e semelhança. Nenhum ser criado se comparava ou chegava perto daquilo que era o Adão e a Eva. Deus é o Criador, Ele fez. E lá estava o Adão e a Eva. E depois de ter terminado tudo o que fez, diz a Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, que dia Deus terminou a criação? 6º ou 7º? 7º. Estava falando a Bíblia aqui. E Deus terminou no que dia? 7º. O que ele fez no 7º dia? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A criação de Deus não termina no 6º dia. A criação de Deus termina no 7º dia. E o que Deus faz no 7º dia? Descansa. Ele cria um dia para descanso. Vocês já viram as minhas duas filhas? São elas aí. Para quem não conseguiu ver direito. Essa foto já faz um pouquinho de tempo já que foi tirada.
Essa foto está num estudo bíblico chamado Família Feliz. Estão as duas lá. Elas têm uma energia muito grande. Às vezes eu me pergunto de onde vem tanta energia. E elas têm uma coisa dentro delas. Elas não gostam de dormir. Eu acho que na cabecinha delas dormir é perder tempo. E é tanta coisa legal para fazer e ficar dormindo não é uma coisa tão interessante assim. E eu tenho, às vezes, a incumbência de fazê-las dormir, que não é fácil. E eu desenvolvi uma técnica, pastor Itaniel. Sabe qual é a técnica? É a técnica do exemplo. E como é que funciona? É simples. É simples a técnica do exemplo. Eu ponho uma na cama delas, dela e outra na cama dela. Deito, ponho um colchão no meio e eu durmo para mostrar para elas como é que se dorme. É a técnica do exemplo. Eu faço para que elas façam igual. Eu faço para que elas façam a mesma coisa. Eu mostro para elas como é bom dormir. Como é gostoso dormir. Às vezes eu acordo com uma pisando em cima de mim. Ou às vezes eu acordo com a minha esposa dizendo, ó, pode acordar que as duas já estão lá na sala. Às vezes não funciona a minha técnica do exemplo. Mas o que eu estou fazendo ali é mostrando para elas como elas têm que fazer. Por que Deus descansou no 7º dia? Para que Ele termina a criação, Deus podia no 6º dia falar assim, ô Adão, ô Eva, tá aí, ó, o mundo tá legal, tá bonito,